Olá, pessoal. Bom dia. Sou Helenice Salles. Estou aqui de volta para continuar falando a respeito de espiritualidade, de assuntos espirituais. Gente, o tema que eu escolhi hoje, com toda certeza, irá constranger algumas mulheres e antecipadamente eu peço perdão, mas se faz necessário que se fale sobre esse assunto. Por quê? Porque o intuito desse vídeo é orientar, aconselhar e, de certa forma, encaminhar as futuras mamães que busquem ajudas, mesmo que a sua família não apoie nesse momento difícil de sua vida, para que elas não cometam os mesmos crimes que foram cometidos por mulheres do passado, que com toda certeza, se assim o fizeram, foi por falta de orientação, de apoio familiar, de apoio do governo, de planejamento do controle da natalidade e principalmente por abandono daquele que deveria ser o pai de seus futuros filhos. E eu estou falando desse tema que eu não posso ficar repetindo, senão o YouTube irá cancelar meu vídeo, que é o... Pronto, falei. Vou substituir essa palavra. Então, gente, eu quero começar contando um trauma que eu trago comigo desde meus mais ou menos 10 anos de idade, 11 anos. Estávamos, minha irmã e eu, lavando roupa no riacho. Eu já tinha feito a minha parte. Então, eu estava sentada em uma ponte, tá? Enquanto a minha irmã terminava de fazer a sua parte, mas ela estava ao meu lado e ela também deve ter visto, só que nós nunca falamos sobre o assunto. O impacto daquilo que eu vi foi tão grande, mas tão horrendo, que eu nunca tive coragem de falar nem com meus pais o que eu vi. Helenice sentada numa pontezinha, a observar os peixes que passavam por debaixo da ponte. Havia muitas piabas, que são os peixes que têm várias cores em seu corpo, que elas, ao virar com a luz do sol, a água transparente do rio, a luz batia no peixe e eles refletiam aquelas cores lindas e eu ficava a observar os peixes. Nessa ponte havia, de um lado, uma casa, um barracão, onde viviam 3 Marias. Digamos que a Maria número 1, que é a mais velha, deveria ter seus 36 anos no máximo. Maria número 2 deveria ter entre 18 a 22 anos. Maria número 1 era uma menina ainda que deveria ter uns 17, não, uns 15 a 17 anos no máximo. Tava tudo ok, tudo tranquilo, quando de repente a Maria número 2, que deveria ter aquela idade entre 18 e 22 anos, mais ou menos, essa Maria número 2 se aproxima de mim, eu sentada com os pés na água, observando os peixes, quando a Maria se aproxima. Da casa da Maria havia uma ponte que fazia que conduzia a uma plantação, não sei muito bem de que, não lembro. Tinha umas frutinhas lá que a gente comia no mato e tinha algumas coisas plantadas lá. O esposo da Maria, número 1, eu lembro que era um senhor muito magro, carquético e que tossia muito, que eu acho que ele era tuberculoso, porque ele sumia na tosse. Eu sempre ouvi ele tossindo. Quando a gente ia pro rio lavar roupa, aquele homem caía numa tosse terrível, era uma coisa horrível de se ouvir. Maria número 2 sobe na ponte como se fosse atravessar para o outro lado da plantação. Porém, ela para ali diante dos meus olhos e eu apenas observo. Se ela vai passar, ela vai ter que me pedir licença, né? Porque eu estava na ponte, a ponte não era tão larga assim. Logicamente, eu iria me afastar para ela passar. Não precisava nem ela pedir, bastava ela fazer menção de que iria atravessar, que eu sairia da frente. Mas isso não aconteceu. Nessa ponte havia algo semelhante a um buraco, como se alguém propositalmente ou tivesse arrancado a madeira daquela ponte para que ali fizesse as suas necessidades que cairiam dentro do rio e as águas levariam. Helenice, sentada, observou o andar da Maria. Maria estava segurando a barriga, toda encurvada,
com cara de sofrimento, diante de mim, Maria agacha e naquele buraco ela faz força e algo, ploct, caiu dentro do rio. Eu observo e o que eu vejo? Parecia um boneco de brinquedo. Foi levado pelas águas. Logo em seguida, começa a jorrar sangue da Maria. E as águas vão levando. As águas ficam vermelhas e eu olhei, eu travei. Maria número 1, que era mais velha, pegou a Maria número 2, bateu na Maria na minha frente, arrastou ela e gritou a seguinte frase: viu o que acontece quando você se mete com um homem casado? Você achou o quê? Que ele ia largar a esposa para ficar com você? Sua jumenta, e paft, 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 e levou a Maria para dentro de casa. Maria morrendo de dor. E Helenice observando até onde ia o corpinho que foi levado pelas águas. Gente, nem com a minha irmã que estava ao meu lado eu comentei, ela também não falou nada. Nós simplesmente juntamos nossas coisas e fomos para casa. Não comentei com ninguém da minha família o que aconteceu. Essa é a primeira vez que eu estou tendo coragem para falar. Bom, antigamente era muito difícil um casal criar uma penca de filhos. E, vez por outra, a gente sabia que uma mulher havia cometido e era um tanto quanto normal naquela época, tá? Uma mulher cometer. Então, mas eu nunca tinha visto aquilo. Eu não tinha noção. E, de repente, eu tive que presenciar aquela cena de terror e calei, não falei com ninguém. Então, se uma mocinha, no caso, tivesse um contato mais íntimo com o namorado ou com o noivo, ela era obrigada a casar com o sujeito. Por quê? Porque ali ela perdeu a sua inocência. Então, ela não poderia viver mais junto com suas irmãs, para que não contaminasse as mesmas a cometerem a mesma loucura que ela. Era obrigada. E um pai e uma mãe ficavam muito felizes quando uma filha saía casada de casa. Era uma honra, era um orgulho para a família. Se saísse grávida, era a vergonha da família. Bom, anticoncepcionais, eu tenho certeza que as mulheres nunca nem ouviram falar. Programa de controle da natalidade, essas coisas, governo ajudando famílias a terem seus filhos, nem pensar, tá? A criarem seus filhos. Era uma questão de divisão de alimentos. Essa é que é a verdade. Costumava-se dizer, numa boca que come um, come dois, na boca que come, na casa que come um, come dois, na casa que come dois, come três, e assim ia sacrificando a alimentação daquelas crianças que não tinham condições de comer nada além de arroz e feijão. Aí teria que dividir. E quando não tinha leite? A mãe tinha que botar o peito na boca do filho até o menino crescer e poder comer uma comida de sal. Porque a gente vivia praticamente na miséria, gente. Essa é que é a verdade. Era muito difícil. As histórias que eu ouvi era essa, que menina tinha feito isso, tinha cometido. A mãe de família do lado também. E assim, era normal. Era normal ouvir. Agora, quando uma criança presencia, eu travei quando eu vi aquilo. E saí de lá, juntamos nossas coisas e fomos para casa. E nunca tocamos no assunto. Bom, eu tive os filhos que eu quis. O meu sonho era ter um menino e duas meninas, e eu tive. Porém, mulheres que tiveram seus filhos acharam por bem colocar essa responsabilidade em minhas costas. E eu, além dos meus 3 filhos, também tive a responsabilidade de cuidar de mais 3 filhos que não saíram de mim. Tive muitos problemas, é certo, porque essas crianças, elas ficam com complexo de rejeição, elas acabam colocando a culpa naquelas pessoas que cuidaram delas, como se tivesse mudado a sua vida se você
tivesse deixado lá com a mãe. A mãe, se não deu para mim, ela daria para outra pessoa, porque o que elas não queriam era a responsabilidade de criarem seus filhos. Digo para vocês que eu sofri muito, muito mesmo, não foi pouca coisa não, tá? Mas graças ao bom Deus estão todos crescidos, estão todos vivendo suas vidas e Deus os abençoe. Em nome de Jesus, peço a Deus que eles consigam esquecer o passado, tá? Que sejam felizes. Mas quando a mãe, gente, pratica isso, eu não sei se é pior do que cometerem isso em vida. Porque sim, você pode abortar um filho em vida. Como assim, Helenice? Você tem os seus filhos e simplesmente deixa que se crie sozinho, como bicho. Criança vai para a rua, não tem hora de chegar em casa, criança dorme sem banho, criança não come, não querem responsabilidade. Assume como quem diz, eu sou mãe, eu tô cuidando, mas na verdade a criança está sendo criada sozinha. Esse é o em vida. Existe também aquele tipo de que é a inversão. É quando os filhos decidem abandonarem seus pais. Isso acontece, sabia? Isso acontece. Tem filho que não suporta o pai, que não suporta a mãe e simplesmente os abandonam. Existe esse tipo de... Bom, como eu já falei, isso, quando acontecia no passado, era por falta de controle da natalidade, de apoio da família, do governo e de instituições. Hoje, porém, existem várias formas de ajuda, de orientação, controle da natalidade. Existem programas que oferecem preservativo, e evita não só a gravidez, mas evita também contatos com pessoas contaminadas com vários tipos de doenças venéreas, entre elas o HIV, né? E existe o programa também de ajuda à família, Bolsa Família e várias outras ajudas que existem hoje em dia. Então, a preocupação maior da mulher hoje em dia é apenas educar. Elas podem e devem trabalhar para cuidar de seus filhos. Porém, a ajuda que é oferecida hoje, nós não tínhamos no passado. Olha, gente, aqui, nesse mundo que eu estou vivendo, essa vida que eu estou vivendo, eu nunca abortei um filho, tá? Eu nunca, graças ao bom Deus, eu não carrego comigo esse peso de ter um filho. Porém, eu creio que no passado, sim, eu cometi isso. É coisa de louco, mas é verdade. Eu creio que em vidas passadas eu já provoquei. Por quê? De vez em quando, gente, eu tô aqui sozinha em minha casa e eu escuto alguém me chamando de mãe. E não tem ninguém, eu estou sozinha na casa. A voz é de um menino, de um rapaz. Eu calculo que ele deva estar da mesma idade que o meu filho. 40 e poucos anos ele deve ter, porque a voz assim já é de uma pessoa adulta. E eu escuto a voz dessa pessoa. E é constantemente, tá? Outro dia eu estava aqui, daqui a pouco eu escuto, mãe. Aí eu, oi, já vou. Aí vou lá falar com meu filho. O que foi? Aí ele, que foi o quê? Você não me chamou? Não. Tem certeza? Tenho, mãe. Que ideia? Aí eu, daqui a pouco, mãe, já vou. Achando que ele estava chamando para abrir o portão. Já tô indo. Aí pego a chave e vou lá no portão. Ninguém. Aí eu, caraca, quem é que me chama de mãe? Aqui, nessa sala, estou tranquila, escuto uma voz perto de mim. Mãe? Bom, então, eu tenho um filho do lado espiritual. Não sei se foi provocado ou se simplesmente foi coisa do destino mesmo, né? Que essa criança se foi, mas que está sempre ao meu lado. Hoje em dia, quando ele aparece não, que eu só escuto a voz, eu nunca vi. Quando ele me chama mãe, aí eu falo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai na paz. Quando não é isso, eu tô vendo televisão e o rapazinho, mãe, eu falo, quem é você? Eu sou sua mãe. Como é seu nome? Ele não fala. Só que eu sei que ele... Ai, eu tô sentindo. Ai, eu senti um arrepio enorme agora. Bom,
Eu sinto essas coisas, tá, gente? Desculpa, mas às vezes eu tô gravando vídeo e acontece assim mesmo. Eu senti agora um arrepio enorme. Então, esse rapazinho, ele me chama de mãe, só que eu não sei em quais de minhas vidas, se eu realmente cometi isso daqui, ou se foi morte natural. Mas eu tenho um filho do lado espiritual. É certo, desculpa, tá, gente? Porque pegou assim. Às vezes eu tô gravando vídeo e acontece, tá? Essas coisas. Não se assustem não, se de repente eu começo a sentir presença. Bom, eu tenho uma história para contar também de uma senhora que nós sabemos que ela teve uma vida muito difícil e ela cometeu alguns atos, né? Por falta de orientação também. Já tinha uma penca de filhos e quando ela se via grávida, ela entrava em pânico. Então ela cometeu essas coisas. Daí, outro dia eu fui em sua casa e eu escutei vozes de crianças brincando, tá? Escutei mesmo, criança batendo na panela, pegando, sabe, brinquedo assim, falando alto, e eu pensei que eram os netos dessa pessoa. Aí eu chego lá, ué, cadê fulano de tal, que é a neta dela? Ela falou, não tá aqui não. Cadê as crianças? Ela, que crianças, menina? Eu escutei vozes de crianças aqui. Aí ela, as vizinhas não têm criança. Não existe nem casa ao lado, para começo de assunto. Existe casa acima da casa dela. E não tem crianças. E eu ouvi as crianças dentro da cozinha dela, assim, como se estivesse na cozinha dela, brincando, falando alto. Ela falou o seguinte, são duas. Duas o quê? Duas meninas que ficam ao meu lado. E eu não sei quem são. Ela vê essas duas meninas. Eu não a vi, eu só escutei. Então, o marido dessa senhora também já botou os olhos nela enquanto ela estava no sofá e as duas meninas estavam lá, duas crianças. Uma meio descabelada e a outra chupa-dedo, com o dedo na boca. Ela falou assim, eu falei para ela, você as vê? Ela, sim, eu sei, elas estão aqui por perto e eu as vejo, principalmente quando eu estou sozinha. E por que você não pergunta para ela quem elas são? Ela não tem coragem de perguntar. Ela disse, eu ignoro, não dou nem confiança, porque ela frequenta igrejas evangélicas, então ela tem medo de se envolver nesse assunto. Daí, assim que eu botei os pés na casa dessa senhora, eu estava entrando, eu escutei as crianças brincando dentro da casa dela. Ela diz que as crianças existem, que essas crianças são vistas e que ela, todos os dias praticamente, vê as crianças sentadas ao lado dela, com um olharzinho meio triste. Eu até pensei em entrar nesse assunto. Será que não é aquilo que você cometeu no passado? Mas não vale a pena, né, gente? Não vale a pena. Então, como eu já falei, não estou aqui para julgar ninguém, então não vale a pena tocar nesse assunto. Deixa para lá. Agora eu quero falar para vocês a respeito, não sei se vocês já viram o filme O Céu é de Verdade. Gente, que filme lindo, gente. Eu não canso de ver aquele filme. Eu acho muito lindo, muito lindo. Trata-se de um casal, pastor, o rapaz, e seu nome é Todd, a sua esposa Sônia. Eles têm dois filhos, o Cotton e a Cassie. O Colton é um menino de 4 anos de idade. Cotton passa mal e de repente é levado para um hospital onde é operado na emergência. Ele suturou o apêndice, tá? E foi para a emergência do hospital. Daí, correu tudo bem na cirurgia, sendo que enquanto os médicos operavam o menino, seu pai estava muito bravo com Deus, gritando com Deus que Deus iria levar seu filho, e empurrou uma cadeira com tanta raiva que ele estava, furioso. Por outro lado, a sua mãe estava chorando, pedindo que as irmãs da igreja, que o pessoal da igreja, fizessem orações a Deus para que poupassem a vida de seu filho amado. Cotton, na sala de cirurgia, ele de repente... Peraí, tá, gente, que tem alguém chegando para não atrapalhar aqui. Deixa eu só avisar que eu tô gravando. Voltei, gente. Então, o Colton, ele é operado na emergência, daí ele não teve EQM, não houve problema na cirurgia, ele simplesmente estava anestesiado quando ele conta para o pai, depois que ele acorda, logicamente, da cirurgia,
Ele conta para o pai o seguinte: pai, eu estive no céu, eu encontrei com Jesus, ele é muito lindo e ele não é da forma que as pessoas mostram aqui. O pai achando que é coisa de criança, né? E o menino continua: pai, Jesus me pegou no colo. Só que o menino estava insistindo muito naquele assunto e de repente ele fala: pai, por um acaso o senhor tinha um avô que se chamava Pop? Aí o pai toma aquele choque. Ele era pai de seu pai ou da sua mãe? Ele está bem, ele está muito bem. Aí o pai, meu Deus, o que é que esse menino está falando? Pai, pastor de igreja. Pastores de igreja não acreditam nisso, né? De que você morre aqui e acorda ali. Espera um tempo dormindo até que, né, Jesus venha para buscar os seus. O pastor ficou confuso com tudo aquilo. Daí o Colton continua. Ele está muito bem e o pai pega a foto do avô dele, né? E fala, do bisavô do menino, do avô do pai. Aí fala, é esse o homem que você encontrou do outro lado? Ele falou, não, lá no céu ninguém usa óculos. Aí o pai ficou encafifado, foi lá e pegou uma foto mais antiga do seu avô e fala, é esse homem? Ele falou, é esse aí. Bom, o pai começa a investigar a respeito de EQMs, né? De pessoas que morreram e tiveram essa experiência. Daí, a mãe fica contra o pai, porque o pai tá deixando o menino conduzir ele num sonho infantil, tá? Ela dizia que era invenção da criança, da cabeça da criança. Por outro lado, a igreja fica também revoltada, porque o pastor ensinava uma coisa e agora está falando sobre vida após morte, sobre EQMs. Daí, existe uma reunião na igreja, ele é até afastado, porém o menino chega para a mãe e fala, eu conheci a minha irmã. Aí a mãe fala, claro que você conhece a sua irmã, ela está aqui. Aí ele falou, não é dessa que eu estou falando. Aí a mãe, o que você está falando? Eu estou falando da minha outra irmã que morreu na sua barriga. A mãe nunca contou a esse menino a respeito desse assunto. E o menino diz, Jesus falou para mim que tinha alguém que queria me conhecer. E eu conheci a minha irmã. Aí a mãe fala, qual o nome dela? Ela não tem nome, mãe. Vocês não batizaram a minha irmã. Então ela não tem nome. E o menino começa a descrever como que é a irmãzinha. Bom, como morreu na barriga da mãe, eu acho que não foi provocado isso daqui, porque a mãe tinha muito carinho por uma roupinha de bebê que ela guardava, ou seja, era uma criança esperada, era uma criança amada. Mas, por ironia do destino, ela teve, né, o aborto espontâneo e a criança não sobreviveu, logicamente, né? Bom, daí o pai, passando a pesquisar mais a respeito do assunto, ele encontra a história de Akiane. Akiane Kramaric é uma menina que também teve contato com Jesus, com o lado espiritual. E ela começou também a ter essas visões espirituais aos 4 anos de idade. Essa menina, ela começou a pintar quadros maravilhosos, tá? Depois vocês busquem Akiane Kramaric, tá? Que é a menina que faz os quadros maravilhosos desde os 3 anos de idade que ela tem visões espirituais. Aos 4 anos, ela começou a esboçar, né? Fazendo quadros. E a casa dela é repleta de quadros. E ela diz que foi o próprio Jesus que mandou ela pintar tudo aquilo, os quadros maravilhosos. O pai de Cotton começa a observar a ligação que existe entre ela e o filho, né, com 4 anos de idade, os dois começam a falar de coisas espirituais, quando de repente ele fala, ela pintou uma foto que ela diz que é de Jesus. Aí chama o Cotton. Olha o que ela fez. Aí o menino fala, esse é Jesus. Foi com esse aí que eu me encontrei. E, gente, é uma coisa maravilhosa. Passou na sessão da tarde esse filme. Depois vocês busquem no YouTube. O nome do filme é O Céu é de Verdade. E o mais interessante é que aconteceu com um casal evangélicos, com pessoas que não acreditam em vida pós-morte, ou EQMs, ou experiências espirituais, ao ponto de um ser humano estar aqui e de repente ser levado para o lado espiritual para ter contatos com pessoas já falecidas. É incrível, gente, tá? Eu acho que principalmente para pessoas que têm dúvidas a esse respeito, seria bom estudar um pouco. Ou seja, o ponto principal aqui,
Aqueles filhos que vocês cometeram estão vivos no espiritual. Mas não se preocupe, que eles não têm ódio de vocês. Eles entendem a situação que estavam vivendo no momento. Só que, para as mamães futuras, eu peço, não cometam, porque vocês irão tirar não apenas uma vida. Vocês irão acabar com toda a linhagem dessa criança, com toda a geração. Porque com toda certeza essa criança iria crescer, se você permitisse, teriam seus filhos, seus netos, e assim sucessivamente, bisnetos, tataranetos, ou seja, toda geração será destruída a partir do momento em que você cometer. Era só esse o recado que eu queria dar, tá? Eu estou um pouquinho atarefada hoje, mas depois eu volto para falar um pouquinho mais a respeito desse assunto, ou de outros, mas que tem a ver com essa ligação, tá, gente? Aquilo que planta-se em carne e colhe-se em espírito. Num piscar de olhos. Dorme aqui, acorda lá. Fiquem com Deus, cuidem-se, busquem orientação, busquem aconselhamento, busquem acolhimento, mas não cometa isso. De preferência, não abandone seus filhos. Cuidem, porque é um presente de Deus. Beijos de luz. Tchau. Que Deus abençoe a todos. Pensem sobre o assunto, tá? Tchau.